Oi, pessoal. Tô aqui novamente, passando mais uma vez e assim será, trazendo a reafirmação de tudo que já foi dito. E principalmente, eu acho que a cada novo vídeo, trazendo pequenas informações sobre todo esse processo. Bom, a transição planetária, né, esse momento da Terra que está acontecendo e que muitos de nós já têm consciência disso, já estão despertos para isso, já estão direcionando o seu eu maior para escutar esse chamado. Tem muito material disponível, já se pode acessar, já se pode conhecer muito sobre toda a transição. Mas, no caso, eu como conectada direto com a hierarquia espiritual, posso fazer alguns adendos, colocar isso de maneira diferente do que está sendo colocado, não para bater de frente, mas principalmente para agregar valor. Então, dentro de todo esse projeto de transmitir a vontade de Jesus o Cristo, o que ele quer nos passar, antes disso precisamos nos colocar à disposição, entendendo um pouco melhor. Quando a gente entende um pouco mais, a gente se abre para o novo. Então, quando eu falo Jesus o Cristo, tem uma vibração muito forte dos aspectos religiosos, doutrinados, de todas as religiões, doutrinas, filosofias espirituais. Mas, antes de tudo, eu quero me colocar como um ser receptivo à verdade de Deus, Pai e Mãe. Fora do contexto religioso, nós podemos abranger tudo aquilo que a gente sente, vivencia e através da nossa mente filtramos como conhecimento, sabedoria. Esse sentimento, ele é muito profundo e difícil de traduzir em palavras. Por isso a importância da impecabilidade. Por isso a importância de estar receptiva à verdade. Que verdade é essa? Eu vim aqui impor alguma verdade para alguém? Não, eu vim aqui trazer a verdade que eu alcancei dentro da minha própria consciência, que foi se elevando, que foi se permitindo e, ao mesmo tempo, recebendo esses códigos, esses dados, essas informações que vão sendo traduzidas para a nossa capacidade de absorção humana. Então, a transição planetária, nesse ponto em que eu estou narrando, nesse aspecto que eu estou querendo trazer, ela nada mais é do que a nossa própria preparação para avançarmos enquanto seres. Essa preparação, ela é individual para cada um. Não se trata de uma receita de bolo, eu não vou querer dar o passo a passo de como cada um vai fazer isso. É um projeto pessoal que exige dedicação e principalmente a vontade, porque dentro da vontade existe uma potência, né? Toda vez que a gente tem vontade de fazer algo, a gente coloca uma energia naquilo para que se transforme em ação. A vontade sem a ação, ela é só uma vontade. Agora, a vontade com uma ação, ela é uma realização. Então, se a gente for parar para estudar o que se fala sobre ascensão planetária, terceira dimensão, passando para a quinta dimensão, é todo um caminhar, é toda uma escola, é toda uma aprendizagem. Por que que isso está acontecendo? Simplesmente porque o planeta vai mudar de frequência, vai se elevar para uma consciência maior e nós aqui somos obrigados a passar por tudo isso dentro de todas as nossas dores e amores do dia a dia, né? Os opostos, o positivo e o negativo, o bem e o mal, a ignorância e a sabedoria.
eles caminham lado a lado num planeta como o nosso, nessa frequência, na frequência tridimensional. A frequência de consciência da 3D pede que seja assim, né? Que a gente viva as polaridades, mas para principalmente conhecer o oposto, os extremos de cada um, do bem e do mal, do positivo e do negativo, da dor e do amor, então da ignorância e da sabedoria. Esses extremos a gente vive num mesmo dia muitas vezes. A gente não está um dia inteiro bem e um dia inteiro mal, né? Nós temos ondas. Essas ondas é aquilo que permeia tudo, que permeia a nossa vida, que permeia os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a gente vai caminhando passo a passo de acordo com tudo aquilo que a gente está sentindo e pensando. Mas uma vez que a gente se afine com essas polaridades, a gente consegue um centro nessa balança, a gente consegue o equilíbrio. E esses dois extremos equilibrados, eles trazem um novo potencial criativo, que é o potencial da criação, da criatividade divina, do saber sobre a verdade de tudo que é. Então, deixamos de navegar à deriva. O nosso barco, ele não fica à mercê do vento e das marés. O nosso barco passa a ser orientado pela nossa própria força interna. Esse barco, ele passa a ser guiado por essa potência que guia com um propósito. Tudo para Deus tem um significado e um propósito. Aí a gente fala, como vai falar de Deus? A gente não sabe nem quem é Ele, nós não temos todas as respostas. Sim, todas as respostas, elas podem ser alcançadas de acordo com a sua necessidade. O que é todas as respostas? Né? O que significa falar eu tenho as respostas? Eu cheguei na minha mestria. Então, de repente, a mestria de um implica em muitas respostas e na do outro, poucas respostas, o suficiente para que ele se sinta forte e com essa potência ativa, essa potência divina. Existem muitos aspectos para serem abordados e a proposta é estarmos abertos independente do nosso credo. Por que eu comecei esse vídeo falando de dogmas e de religião? Justamente porque não existe limite para o ser que sente o chamado do crescimento, que sente o chamado de sua própria evolução. Dentro da nossa vida cotidiana, nós somos chamados a olhar para as coisas o tempo inteiro. Nós precisamos, desde a hora que acordamos, decidir coisas, escolhas, fazer escolhas. Como eu vou me vestir, se eu vou tomar banho, se eu não vou, se eu vou me alimentar, como eu vou me alimentar, o que eu vou comer saudável, vou comer qualquer coisa. Enfim, o tempo inteiro fazemos escolhas, desde as menores, das mais sutis, até as grandes escolhas, aquelas que trazem transformação e mudanças profundas para o nosso ser, para a nossa consciência. Então, quando a gente fala, ela está falando de Jesus de um jeito que eu nunca ouvi, então eu não posso olhar para isso porque não está dentro do meu credo religioso. Isso é positivo para você? Eu respeito você dizer que não. Eu respeito completamente a sua jornada. Esse é o primeiro passo, o respeito pela jornada do outro. Mas nesse caso, quando alguém é preparado para transmitir, para compartilhar suas próprias experiências, ele tem algo a acrescentar, caso isso ressoe com o seu coração. Você está olhando para mim, você está ouvindo a minha voz, prestando atenção no que eu falo, alguma coisa faz sentido, outras não fazem. Qual é o peso disso? Qual é o chamado do que está acontecendo aqui agora? Eu pretendo ser o mais simples possível, mas não rasa, porque o simples não significa ser raso.
nós podemos ter uma simplicidade no profundo. Então, eu trago essa profundidade que foi alcançada dentro de um trabalho longo, dentro de uma dedicação diária, mas que me trouxe resultados. Esses resultados servem só a mim? Até certo ponto, sim. Mas a partir do momento que isso começa a transbordar, que esse conhecimento tem coerência, que todas as coisas começam a se encaixar, e quando você transmite isso para o seu entorno, reverbera, isso quer dizer que o seu entorno também é capaz de usufruir disso que você já está usufruindo. E esse é o caso. Então, eu sou uma pessoa de formação religiosa católica, minha família, principalmente a materna, toda católica, e eu tive os meus princípios religiosos bem firmados em mim desde criança, mas eu não fui uma religiosa a vida inteira. Dentro de mim já existia uma conexão com Maria. Dentro de mim já existia uma conexão com essas questões, com essas perguntas, com essa sede de saber mais. E eu me permiti, independente de estar frequentando a igreja ou não, independente de conhecer outras religiões, outras filosofias que eu me permiti conhecer, independente de saber que isso ressoa mais com o budismo, com o espiritismo, com o kardecismo, ou até mesmo os ritos da Igreja Católica, tudo se encaixa de alguma maneira para que a nossa consciência cresça. O único objetivo de Deus é assistir à nossa evolução. Existe um projeto muito grande que eu estou desenvolvendo para trazer isso a público. Isso vai ser colocado passo a passo à medida que me for sendo orientada. Mas a primeira orientação é que nós possamos nos despir das nossas crenças. Não quer dizer, vou jogar fora. Eu vou tirar de mim para que outras possibilidades aconteçam na minha consciência. Eu vou tirar de mim para jogar no lixo. Como que você joga fora aquilo que te formou? Se você tem princípios religiosos, costumes, hábitos, ritos, você frequenta o seu espaço sagrado, aonde você chama de templo, a igreja, seja lá qual for o seu lugar, você vai arrancar isso de você? Não, isso já está em você, não tem como sair. O que tem como sair são as portas fechadas, elas vão se abrir. E dentro dessa abertura, você vai agregar valor para tudo aquilo que você já é. Eu venho pedindo aos mestres, principalmente a Jesus, Maria, que são aqueles que amparam o meu caminhar, que me oriente o que fazer neste momento, onde o canal está sendo divulgado, onde eu estou tentando a divulgação, porque eu fiquei muito tempo fora. Então, retomando o contato com a internet, retomando as ações práticas de comunicação através da internet, eu ainda me sinto fazendo escolhas, olhando para os lados e sentindo a verdade que já me foi passada. Tem que existir uma ressonância, tem que existir uma coerência. Eu também não posso sair querendo falar sobre tudo ao mesmo tempo, porque o passo a passo do meu desenvolvimento foi muito respeitado e eu pretendo que esse respeito reverbere para fora, né? Então eu não vou sair gritando aos quatro ventos a minha verdade, querendo que cada um absorva, digerindo ou não digerindo, engula isso goela abaixo, porque é a minha verdade, eu sou porta-voz de Jesus o Cristo. E isso não vai acontecer assim. Isso vai acontecer de maneira delicada, porém profunda. De maneira simples, porém profunda. Quando eu trago Jesus o Cristo, eu sou brasileira,
eu falo português, eu fui criada numa família católica, como já disse. Quando eu falo Jesus, eu estou falando daquele que caminhou pela terra, que curou, que fez milagres, que tem o milagre da ressurreição, que ainda é um mistério, mas eu creio que Jesus andou pela terra, eu creio que ele deixou suas sementes e nós estamos aqui como sementes para comprovar isso. Então, essa egrégora, essa consciência é o Cristo em si. Quando a gente fala do Cristo, a gente fala da semente divina. Ele tem a chama, a faísca pura, a célula divina. Ele pôde trazer para a sua consciência, enquanto encarnado, enquanto homem, ele buscou, ele passou pelo seu deserto. Ele teve a sua noite escura da alma, que hoje é uma linguagem bastante comum entre os místicos e as pessoas despertas que já estão trabalhando na luz. Essa noite escura da alma, né? É bíblico, o deserto que ele atravessou, os conflitos que ele enfrentou como homem, para que a sua consciência divina e cósmica chegasse até ele e ele pudesse passar isso com impecabilidade e com a força que perdurasse e reverberasse por essa linha de tempo de 2000 anos. É desse Cristo. Ele quer se apresentar assim, nu. Ele quer justamente que a gente possa absorver o que ele foi em essência. As suas palavras representavam fielmente tudo aquilo que ele tinha visto de Deus, tudo aquilo que ele tinha sabido pelo próprio Deus. Por isso que, para mim, faz sentido quando eu escuto falar Deus se fez homem. Por que Deus se fez homem? Porque Jesus, o homem, foi capaz de aceitar essa receptividade. É claro, se formos pensar, mas tudo isso já estava escrito nas esferas espirituais, em outros mundos, outras dimensões. Mas ele encarnou. Uma vez encarnado, nós temos um dispositivo para colocar-nos enquanto humanos, seres em desenvolvimento, dentro de um corpo físico, que é onde entra toda a nossa limitação. Por que que entra essa limitação? Porque o corpo físico é dono e senhor dos sentidos, né? O tato, o paladar, o olfato, a visão, esses sentidos, eles trazem uma verdade para a gente que alguns dogmas, algumas religiões consideram ilusão, chamam dos véus da ilusão. Mas isso é muito profundo. Então, vamos colocar esse Jesus que passou pelo véu da ilusão em algum momento. Ele comeu, ele se criou, ele se vestiu como homem. Ele atuou no mundo como ser humano, mesmo sendo o Deus encarnado. Então, em algum momento do seu processo, ele teve que subir um degrau acima e olhar tudo isso com um olhar mais amplo, olhar de cima literalmente, olhar distante, se distanciar dessa verdade da fisicalidade, para que aí sim aquilo que já estava programado pudesse ali se inserir naquele contexto de homem. Transcendendo a sua humanidade, ele traz o Deus encarnado, ele traz a consciência abundante e infinita. Então, por favor, por amor, principalmente a nós mesmos, estamos num momento onde o nosso Salvador somos nós mesmos, porque a chama crística ficou em nós, essa potência que Jesus nos trouxe ficou em nós, está aqui, e a proposta é que isso se aumente e se amplifique de acordo com a transição planetária. Por isso que eu comecei falando disso.
Tá tudo junto e misturado, nada se separa. Não poderemos fazer a transição sem antes trazermos para a nossa consciência o porquê da transição, entender a transição. Quando a gente entende e se disponibiliza para ela, ela fica mais leve. Então, por que o retorno de Jesus? Por que ele fez questão de que sua palavra, de que sua energia cósmica fosse plantada no planeta? Porque a evolução dele, a transição dele de homem para o Deus encarnado, agregou valor à Terra para que a Terra pudesse evoluir e alcançar consciências espirituais mais elevadas. Nosso planeta ainda é um planeta muito selvagem, então muito primitivo, diante de todas as possibilidades de Deus Pai e Mãe, o Criador de tudo que é, de tudo que existe. Então, essa consciência crística se enraizou no planeta, tanto que passaram-se infinitas vidas, infinitas situações evolutivas, mas a palavra dele não passou exatamente todas as palavras que ele disse, ou principalmente o amor que ele plantou. E eu quero dizer que eu estou falando de Jesus, o Cristo, não Jesus da religião, assim como eu estou falando de uma consciência, de uma evolução que não se desprende de Deus, mas ao mesmo tempo é humana e tem que fazer a transição. A vontade dele, única e exclusiva, é que acordemos para o chamado. Quando a gente reflete sobre as palavras que já nos foram transmitidas, o bom pai espera de braços abertos que todos os seus filhos retornem ao lar. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Se você não sabe, precisa saber, porque o chamado já está aí. Como você vai fazer isso? Exatamente como a sua bússola interna te guiar. Esse canal é um chamado? Também. Esse canal traz alguém que tem algo a agregar valor? Também. Mas você pode desligar esse vídeo e fazer tudo sozinho? Também, claro que pode. Tudo pode. Nós estamos com as escolhas em nossas mãos, mas o que está sendo dado aqui é uma ferramenta cósmica, divina e verdadeira, no sentido literal das palavras. Existe um apoio de toda a hierarquia espiritual, porque eles amam todos os seres da Terra? Sim. Mas só por isso e principalmente por isso? Não. Quando uma humanidade inteira é corrompida porque se perdeu no caminho, porque deixou de estar alinhada por muitas eras, por muitos tempos, por muitas vezes, Deus começa a se sentir no prejuízo. Mas como assim Deus no prejuízo? Se ele é abundante e infinito, ele pode produzir mais e mais e mais. É aí onde entra a principal questão. Ele só é infinito diante da nossa capacidade de continuarmos evoluindo e nos tornarmos infinitos também. A partir do momento que nós deixamos de acessar o nosso processo evolutivo, que é amoroso, que é rico, que é abundante,
e começamos a evoluir somente através da dor, eu não quero dizer que a dor não traga evolução. Muito pelo contrário, mas é uma maneira radical de evoluirmos. E mais longa. Porque quando nos desviamos do caminho, a viagem se torna mais longa. Quando estamos alinhados com o caminho, como quando fazemos um trajeto e não desviamos desse trajeto, a viagem é mais agradável, é mais leve, é menos cansativa. E você também tem menos riscos. Quanto mais longa a viagem, quanto maior os desvios, mais riscos. Porque estamos novamente falando de um planeta em evolução. A gente não pode colocar esse mesmo exemplo para outras dimensões, para outros mundos, aonde a consciência é pura, é sagrada, é límpida, é clara, onde se conhece a verdade. Então eu falei, Deus é infinito enquanto nós continuamos evoluindo. Enquanto suas criações, todas elas, o planeta e tudo que compõe esse planeta, as plantas, os minerais, os animais e os seres humanos, seres racionais. Ironicamente falando, nem tão racionais assim. Estamos vivendo hoje muito mais instintivamente pela sobrevivência, até mesmo quando estamos buscando realizar os nossos sonhos. Porque não quer dizer que os nossos sonhos estejam alinhados com essa verdade. Que verdade que você fala tanto? A verdade de que Deus espera o nosso processo evolutivo para evoluir também. Ah, mas que grande bobagem, Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo, ele sabe quem ele é. Exatamente por ele saber quem ele é, que ele preserva as suas criações. Não matarás. Por que não matarás? Porque simplesmente não tem que acontecer violência num planeta selvagem? Não, porque se banalizarmos o matar, o exterminar, o eliminar, nós estamos acabando com as criações. Até que ponto isso pode chegar? A ponto de nos extinguirmos? E aí a perda divina? E tudo que ele construiu? Ah, mas ele construiu, ele é potente, ele é pura potência, ele pode fazer tudo isso muito rápido de novo. Sim, mas quantas eras foram necessárias para que nós estivéssemos aqui com essa consciência, com esse ganho tecnológico, científico? Quanto tempo nós precisamos viver? Então ele quer começar tudo de novo? É um projeto, você está lá. Você passou um mês fazendo, sei lá, uma maquete para um projeto pessoal. Um mês, 30 dias, sentadinho, trabalhando sem cessar. E aí entrou lá o seu bicho de estimação, seu cachorro maluco, entrou na sua sala e sapateou em cima da sua maquete. Você correu para tentar aproveitar ou você deixou que ele botasse tudo a perder de uma vez por todas só porque ele era um ser irracional? Então, quando deixamos de viver a nossa razão, a nossa consciência, a nossa verdade, a nossa busca, a nossa evolução, nós nos tornamos selvagens e agimos de maneira destrutiva, não construtiva. É simplesmente não pode matar porque matar é pecado? Por que é pecado? Eu vou dizer, pecado não existe para mim, porque eu enxergo o pecado como responsabilidade. Mas no final das contas só mudam as palavras. O fluxo energético disso é o mesmo. E ele reverbera para onde? Para a fonte, a quem prestamos contas.
Nós estamos habituados a prestar conta para os nossos pais, para os nossos cônjuges, para os nossos parceiros afetivos, para os nossos filhos, para a nossa sociedade, para os nossos amigos. Mas esquecemos que a primeira conta que a gente acerta é com quem nos colocou aqui. As nossas próprias células reverberam a nossa verdade. Está tudo dentro, está tudo contido, mas precisamos acessar. Então, tendo dito tudo isso, mais uma vez, este chamado não é um chamado para uma religiosidade que você nem quer ter. Ele é chamado para uma consciência que nós precisamos acessar caso queiramos, caso a gente queira seguir o processo evolutivo junto com a Terra, que é mais poderosa que nós, ou não? Será que ela já não deu demonstrações suficientes para mostrar a nossa pequenez? Agora, uma vez que pensamos que somos um todo, que fazemos parte, que estamos compondo esse quebra-cabeça, somos peças de um mesmo quebra-cabeça, somos células no corpo de Deus, podemos chamar isso de muitas maneiras. A partir do momento que nos reconhecemos assim, sabemos que temos a nossa parcela de colaboração e nos colocamos à disposição para receber essas devidas orientações que estão sendo dadas, mais uma vez, simplesmente porque somos fofos, bonitos, porque Deus nos ama. O amor de Deus não é romântico. O amor de Deus é prático, criativo e potente. Essa potência, não há nenhum tipo de interesse que seja desperdiçada. Essa potência é para que possamos criar mais e mais do que é divino no mundo. Quando colocamos as nossas potencialidades divinas, criativas, a criatividade é a maior manifestação do divino. Quando colocamos a nossa criatividade, quando colocamos em ação esse processo criativo, criamos para o mundo evolução, ferramentas evolutivas. E essas ferramentas alimentam simultaneamente todos os reinos. Então, são os seres sutis criando amparo, criando lições como ferramenta, e nós recebendo essas ferramentas e criando, dando de volta. Não existe uma moeda de uma face só. Então, Deus nos criou sem pedir nada em troca? Ou Deus justamente nos criou porque Ele sabia que a nossa produtividade ia realmente trazer sentido para a sua própria existência? O meu projeto traz bastante tópicos em torno de tudo isso e a gente pode falar muito mais sobre tudo isso. Agora, eu preciso sentir a manifestação, o querer de 1, de 2, de 1000, de 1.000.000. Não importa, somos um. Agora, a partir do momento que eu estou colocando isso a público, que eu estou trazendo isso, a gente vai formar essa egrégora para estudarmos juntos, para trocarmos juntos, compartilharmos juntos, e aí sim criar um novo movimento consciencial de aceitação, de receptividade, para que esse canal que já está construído, não é o canal do YouTube, euzinha aqui como canal, que já está construído, que já tem um servir à disposição do Cristo, Jesus, para que ele se manifeste. Foi o que me foi dito antes.
lá atrás, no começo. Eu falava, mas é só isso? Só essas duas mensagens assim objetivas? É urgente e preciso que recorram a mim. O bom pai espera de braços abertos que todos seus filhos retornem ao lar. Ao lar. Eu falava, é só isso? Eles falaram, a cada passo dado, eu sempre vou falar a eles, tá, gente? Porque o Cristo reverbera na consciência de todos os seres da hierarquia espiritual e todos são um. Jesus faz a mentoria dessa transição ao lado de Saint Germain, ao lado de toda a fraternidade branca, que são os 7 raios. Tudo isso vocês podem buscar na internet para se aprofundar. Em algum momento eu vou falar também, mas agora, esse canal aqui que foi preparado, que está disponível, depende da reverberação de todas as pessoas do planeta. Nossa, mas que ambição! Não é a minha, não é a dele, de Jesus. É o próprio Deus em si que preserva todas as coisas que foram criadas por ele. Seu interesse é preservar, para que isso produza subsídios, que produza instrumentos para que ele seja cada vez maior. Quando somos maiores, Deus se torna maior. Então, dentro de todo esse contexto, estejamos receptivos para que o passo a passo possa ser dado. Ah, mas é só isso? A gente quer algo mais objetivo, mais prático, então vamos lá. A gente está precisando de algo mais prático, mais objetivo, então deixa que o Cristo fale, receba. Uma vez que ele sinta essa frequência, uma vez que ele analise essa frequência, é onde as manifestações poderão acontecer mais fluidamente, mais impecavelmente. É um chamado, é um apelo, e eu estou aqui disponível a serviço para todo e qualquer questionamento genuíno, amoroso, de crescimento. Vamos lá. Confiem, sintam,